Oi pessoal, nessa aula a gente vai estar conversando sobre o texto que nós iniciamos na aula presencial, que não deu para nós finalizarmos, que é o texto da Edna Maria, que é Fenomenologia, Fundamentos Epistemológicos e Principais Conceitos. Nós já falamos inicialmente nesse texto, junto com vocês, sobre a história, como se constitui a fenomenologia. Conversamos também sobre alguns autores, né? Depois, se vocês vão lendo o texto, vocês vão ver que ele vai trazer outros autores. E a gente conversou sobre alguns conceitos, dos quais eu vou ampliar um pouquinho aqui alguns e depois eu vou passar uma atividade quando terminar o texto, esse vídeo, tá bom? Quando terminar essa aula, vai ter uma atividade no AVA, tá certo? Vai estar logo abaixo da aula. E aí o que eu gostaria de conversar com vocês agora? O que é que a fenomenologia pretende, né? O que é que ela, enquanto método, que agora a gente está conversando ela enquanto método, ela pretende? Ela pretende descobrir os fenômenos. No texto ela coloca até o cobrir os fenômenos, porque ela também vai estar vendo, são fenômenos que vão estar sendo descobertos na perspectiva de serem encontrados e de ser visto. E o que é fenômeno? Né? Fenômeno a gente sempre traz como uma experiência, né? Tudo aquilo que a gente pode ver, tudo aquilo que acontece, tudo que nós podemos enxergar, tudo que a gente pode trazer conscientemente é fenômeno. E todo fenômeno ele passa pela consciência. Nós já falamos disso na aula, né? Então, para a fenomenologia, tudo vai se dar na consciência. E é na consciência que, enquanto terapeuta, você vai estar centrado. Ou seja, você não vai estar dentro da perspectiva fenomenológica pensando no inconsciente, mas sim na consciência, em tudo que está organizado dentro da consciência. E nesse sentido, a consciência vai ser a mediadora, vamos dizer assim, entre o sujeito e o mundo. Porque é a partir dessa consciência que o sujeito se volta para o objeto. Lembra que a gente falou de intencionalidade? Que é isso, todo o processo de intenção é que há uma intencionalidade para alguma coisa, de um sujeito para um objeto. Toda forma de fenômeno que ele vai trazer, toda explicação, tem uma intencionalidade trazida por ele dentro de sua consciência, dentro do aspecto do qual ele está construindo e que ele traz as suas vivências àquela experiência. Mas falar de fenômenos, eu queria trazer um pouquinho para vocês, só para a gente organizar melhor essas ideias, trazer um pouquinho de Platão. Platão, há muito tempo atrás, né, que vocês sabem, Platão, ele trazia a construção de dois mundos, ou seja, um mundo era o mundo das ideias e o outro mundo era o mundo dos fenômenos. O mundo das ideias era o mundo onde era vivenciado pela razão. Então, nesse mundo das ideias, eles se construíam, se falavam de formas de se encontrar uma essência específica que traria o conhecimento ou que traria a forma de o homem viver da maneira plena e de maneira única, que todos os homens, para ser felizes, por exemplo, viveriam daquela forma, daquele jeito, que era a maneira ideal a ser vivida. No mundo dos fenômenos, o que se encontrava não era mais o mundo das ideias, mas o mundo dos sentimentos, o mundo do sensível, o mundo do sentido, o mundo das experiências, e era o mundo do fenômeno. Então, para Platão, esse mundo do fenômeno era descartado, porque se pensava ou se dirigia, né, dava-se mais importância ao mundo dos fenômenos como principal, né, para o ser humano viver a sua vida e ter o conhecimento a partir do mundo das ideias, não dos fenômenos, das ideias. Para a fenomenologia, ela vai fazer esse resgate de voltar para esse mundo dos fenômenos, de entender que, para o homem, a gente precisa estudar o mundo dos sentimentos, do sentido, das experiências, e é nesse universo que a gente vai encontrar os fenômenos deles mesmo, do qual ele vai trazer, encontrar o ser, né, conseguir encontrar e identificar o ser a partir desses objetos. Por isso que o texto fala de descobrir os fenômenos, que o método da fenomenologia seria exatamente de descobrir os fenômenos, entendendo que cada consciência é intencional, né? Entendendo as questões da intencionalidade das quais já falamos. Então, para que isso aconteça, existem 3 pontos que o texto vai trazer. Que primeiro precisa o époque, ou a redução, qual colocamos na prova, que nós falamos sobre a redução fenomenológica. E o que é a redução fenomenológica ou suspensão fenomenológica? É quando nós, ao entrarmos em contato com o fenômeno, suspendemos todos os conceitos e preconceitos para que possamos encontrar o fenômeno como ele chega, né? Que aí o Rousseau vai dizer que vai encontrar o fenômeno puro, né? Da forma como ele chega. Nós já conversamos isso em sala. E essa suspensão ou redução, que eu até falei para vocês, é como se a gente colocasse em parêntese toda a nossa
nossos conceitos sobre aquele fenômeno que aparece, para que eu possa enxergar o fenômeno como o sujeito traz, que é o fenômeno dele, que é como ele entende, não a partir das minhas vivências, mas a partir das vivências do fenômeno, tá? O segundo ponto ele vai chamar de redução psicológica ou redução transcendental. Por quê? Ele vai dizer que nesse momento a gente precisa reduzir-se até mesmo os conceitos da psicologia, para que a gente encontre com o fenômeno. Não adianta dizer, não, eu não tenho mais os meus conceitos, preconceitos pessoais, mas eu tenho todos os meus conceitos e preconceitos psicológicos, ou seja, eu tendo todos os conceitos de que se o sujeito fez tal coisa, ou se ele diz tal coisa, ele tem tal doença, ele tem tal característica, ele tem tal diagnóstico. Então é fugir disso para que a gente encontre o fenômeno como ele chega. Não que a gente já justifique ou explique o fenômeno, mas sim que a gente esteja implicado nesse processo de descoberta do fenômeno, certo? Então, a partir daí, ele fala dessas duas epoclés, essas duas possibilidades de redução. A redução dos meus conceitos e preconceitos e a redução dos conceitos e preconceitos da própria psicologia. Ah, Juliana, então a gente não precisa ser psicólogo para pensar em psicologia fenomenológica. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou colocando é que retirar esses conceitos da psicologia não é dizer que eles não vão estar presentes ao longo de todo o processo da sessão, até porque somos psicólogos. Mas é entender que para compreender o fenômeno, como ele chega, eu preciso entender como o sujeito traz, não como eu imagino. Então, eu vou dar um exemplo bem superficial, mas só para esclarecer. O sujeito chega e chorando muito na sessão e diz que nada presta, tal, e de repente ali, por alguns dados que ele traz, eu digo que o sujeito está em depressão. E aí depois, quando ele vem trazer, ele pode trazer o fenômeno como outra coisa, ou ele conseguir compreender aquele momento como outra coisa e não ser depressão. Mas a gente, por ter um olhar psicológico, já nos leva, né, a olhar para o sujeito e determinar o que é que está acontecendo, sem de fato ver o que é que está trazido pelo fenômeno, sem de fato ver o que acontece, o que é que está sendo trazido ali por aquele fenômeno. E no terceiro ponto, ele vai trazer o objeto intencional, que é a constituição do objeto pensado, né? Então, sempre entender que como eu já falei, todo sujeito, ele se volta para um objeto, e ele se volta para um objeto por uma intencionalidade, por questões do qual ele já viveu, por tudo que ele já construiu. E assim, o conhecimento produzido seria exatamente a relação entre sujeito e objeto. Então, quando existe uma relação entre sujeito e objeto, que se traz um conhecimento produzido, já ocorreu uma intencionalidade de forma consciente, o qual produziu aquele conceito, certo? A gente já conversou sobre isso na sala, eu não vou demorar muito. Então, como eu falei, a consciência exerce, nesse caso, uma função mediadora entre o sujeito e o mundo, ok? Nesse ponto, o Rousseau vai trazer também 3 questões que vão ser trabalhadas aí. A intencionalidade, nós já falamos, temporalidade e o horizonte. Ele diz na temporalidade que todo o significado depende do que recordamos dele. Então, todo o significado do fenômeno depende do que a gente recorda dele. Se depende do que a gente recorda dele, então todo o fenômeno vai ser uma síntese do tempo. Todo fenômeno se dá primeiro dentro de um espaço de tempo, se dá numa temporalidade, se dá num espaço de passado ou presente, mas quando ele chega é de uma forma presente e chega-se como a síntese do fenômeno. Então há uma necessidade de olhar para a temporalidade, como também para o horizonte. O horizonte é tudo que eu tenho de possibilidades que se abrem para mim a partir da minha construção, das minhas experiências e das minhas vivências já tidas em mim, né? Na minha subjetividade, e a partir dela se abrem horizontes, né? Se abrem perspectivas de possibilidades. E a gente vai conversar mais sobre o horizonte mais à frente. Um outro autor importante para a gente trazer aqui é o Heidegger, né? O Heidegger vai trazer, ampliando alguns conceitos de Rousseau, ele vai trazer a ideia do ser, né? Para o mundo da fenomenologia. E aí na página 189 do texto que a gente está lendo, no finalzinho do segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: o homem existe dessa forma, compreendendo, espacializando e temporalizando o seu existir no mundo, né? E é aí essa construção desse ser, da qual ele coloca aqui. No final dessa mesma página tem um capítulo que é bem interessante. Ele diz assim: ele inicia sua crítica aos preconceitos metafísicos existentes na época no conceito de ser. O ser é algo indefinível, evidente por si só e de entendimento universal. Todo ser humano sabe o que é o ser e sabe o que é o não ser. E aí entra a questão: como assim eu sei o que é o ser e eu sei o que é o não ser?
Eu acredito que eu já falei para vocês, comecei falando, mas todo ser se constitui a partir do não ser. Ou seja, todo ser branco se constitui a partir de um ser de uma outra cor. Todo ser magro se constitui a partir porque tem um ser gordo, ou todo ser gordo se constitui a partir de um ser magro. Estou dando uma ideia superficial, mas todo ser, por exemplo, que tem um cabelo cacheado se constitui que é cacheado porque existe um não cacheado que é o liso. Então todo ser se constitui a partir de um não ser. Então todo ser sabe o que é ser e sabe o que é o não ser, que sabe o que como se fosse o contrário, né, da sua existência. Né? E aí esse ser para Heidegger, além do ser e não ser do que ele está trazendo, ele vai dizer que todo ser é um vir a ser. Como assim? Parece estar confundindo tudo. Mas esse vir a ser é porque todo sujeito, eu vou tirar o nome ser só para não complicar, todo sujeito ele tem potencial de vir a ser, de vir a se encontrar, de vir a ser alguma coisa, tá? Isso eu estou falando em todas as perspectivas. Ele é um vir a ser porque ele tem potencialidade para desenvolver-se no ser. Então, por isso que ele passa a ser um vir a ser. E nesse vir a ser, a gente está falando das possibilidades. Então, todo sujeito, todo ser, ele tem possibilidade de vir a ser, ele tem possibilidade de existência, ele tem possibilidade de transformação, ele tem possibilidade de encontro, de descobertas. E daí a descoberta da fenomenologia, né? Nesse sentido de descobrir a fenomenologia. Né? Então, todo ser existe na perspectiva do vir a ser. Nesse ponto que eu falo, ser ou não ser, é uma perspectiva da alteridade, que nós já discutimos um tempinho atrás. Né? Essa alteridade do qual nós falamos é a perspectiva do outro. Eu só me constituo a partir do outro, eu só me constituo a partir do que eu não tenho. Então, o meu ser só se constitui a partir do não ser, do que não tem igual a mim, né? Então, eu, enquanto sujeito, me constituo a partir de outros sujeitos que não são meu, que não sou eu, que não se caracterizam com o meu jeito de ser, mas sim como outras formas de existência. Outra forma do ser que o Heidegger vai trazer é o Dasein. O Dasein se constitui como ser aí. E o que é esse ser aí? De forma geral, esse ser aí é o ser no mundo. Mas esse ser aí é o ser que está presente, que está pronto, que vai, o nome já diz, né? O ser aí, é o ser que está pronto, que está acontecendo naquele momento, que está se entregando, se apresentando, né? Esse fenômeno que se apresenta enquanto ser aí, enquanto Dasein. É esse sujeito que está no mundo, que é esse ser no mundo, que está em constituição, que está na presença, que está no aqui e agora, né? E esse ser é um constante vir a ser, porque ele é um constante elemento de possibilidade, de construção. Ele vai estar sempre em constante possibilidade, em constante construção. O que eu gostaria que vocês fizessem a partir desse texto? O Heidegger ainda vai falar um pouco do ser para a morte, né? Ainda nesse texto. E o que seria o ser para a morte é que o sujeito está o tempo inteiro sendo para a morte, porque ele entende que o ser vai estar caminhando por o processo de morte, o ser já nasce e vai diminuindo o seu tempo de vida. Então, a cada ano que se completa, se diminui o tempo de vida e ele se constitui ou busca o tempo inteiro a não morte. Então, ele é um ser que se constitui para a morte. Ou seja, quando uma pessoa busca uma faculdade, uma pessoa estuda, quando a pessoa busca outras coisas na sua vida para ter uma condição de vida melhor, é para viver melhor ou para morrer mais demorado, para demorar mais a morrer, para viver melhor. E viver melhor remete ao viver mais. Então, o viver mais remete à questão da morte. Por quê? Porque eu quero viver mais porque eu não quero morrer. Então, o ser está todo constituído no ser para a morte, como o Heidegger traz. O que é que eu gostaria que vocês fizessem a partir de agora, né? Trazendo alguns conceitos da fenomenologia, que vamos discutir mais. Eu quero que a partir de agora, eu vou abrir aí na tarefa de vocês, no testezinho, e eu quero que vocês tragam elementos ou palavras que vocês descobriram no texto, que vocês não conheciam, ou que vocês não conhecem, que vocês não sabem muito bem o que essa palavra quer dizer. E eu quero que vocês pesquisem essa palavra e tragam o significado e o que você compreendeu. Então, você vai fazer assim, eu vou deixar um exemplo aí embaixo, tá certo? Eu vou botar uma palavra comum, para eu não sugestionar nenhuma palavra, mas vocês vão botar uma palavra, por exemplo, amor. Aí você vai pesquisar o significado de amor, vai colocar ali onde você pesquisou, se foi no Aurélio, se foi em um dicionário online, onde você pesquisou, e depois você vai construir o que você entendeu, tá? É a nossa próxima atividade dessa semana. Na próxima aula nós teremos uma aula pelo Skype. E nessa aula pelo Skype a gente vai discutir esses elementos que vocês trouxeram, que já vão estar no AVA, tá bom? Então eu vou colocar tudinho aqui. Até mais, até um outro encontro.